Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus por me dar o privilégio de vir aqui nesse país mais uma vez para pregar a palavra, a santa palavra de Deus. Quero também agradecer ao pastor dessa congregação aqui por me dar o privilégio e a oportunidade de poder estar aqui neste altar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou trazendo uma palavra, não uma palavra da Suíça, mas uma palavra do trono de Deus. Uma palavra principalmente que vem para os líderes, pastores, presbíteros, aqueles que estão em eminência na igreja, aqueles que estão na liderança e em autoridade para cuidar do rebanho, porque o rebanho pertence a Cristo. O meu nome não é conhecido nem diz nada a nenhum dos irmãos, mas não importa. O que importa é aquele que está aqui. Aquele que tem um nome que é sobre todo nome. A esse se dá glória e honra para todo sempre. Amém. Aleluias. Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro do Apocalipse, no capítulo 1. Glórias a Deus. Aleluias. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. Os irmãos já acharam? Aleluia. A santa palavra nos revela assim: e virei-me para ver quem falava comigo. Me virando, me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho de homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como uma lã branca e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz era a voz como de muitas águas. Até aqui, irmão. Podem se sentar em nome de Jesus. Irmãos, nós quando temos a Cristo como nosso escudo e nosso Salvador, quando o inimigo se apresenta para nos afrontar, aí vem o varão do renovo. Aquele varão, como revela aqui nessa palavra, que tem os olhos como tocha de fogo e que tem a sua voz como de muitas águas. Essa é a palavra que Deus colocou, como eu tinha falado já com o pastor Domingo, pregar para pastores, onde há uma congregação de pastores, presbíteros, ou aqueles que estão em liderança na igreja. É difícil, porque tem que ser uma palavra que a pessoa, um irmão pode trazer, mas é uma palavra difícil de escolher, porque eles já são conhecedores da palavra, e bem conhecedores. Mas aquela palavra que Deus colocou no meu coração, para ser aqui ministrada esta noite, é explicitamente para pastores, para que eles venham a cuidar do rebanho, para que eles venham a proteger o rebanho, para que eles venham a evitar que o rebanho venha a ser contaminado, que o rebanho venha a ser espalhado. Vamos meditar no capítulo 2, na primeira igreja na qual foi escrito a primeira carta, que foi a carta de Éfeso. Esta igreja de Éfeso, seus irmãos conhecem, ali foi onde Paulo, por 3 anos, pregou a palavra. Ali foi onde Timóteo se formou e foi um pastor. E eu estou vendo que aqui há muitos jovens. Timóteo era um jovem, um rapaz, mas o espírito que estava sobre ele, o espírito que ele tinha de dedicação ao ministério, é um espírito que deve haver em cada jovem que aqui está presente hoje. Ele era sempre obediente a Paulo, e os frutos
desobediência foi ele ser pastor dessa igreja aqui em Éfeso. Essa igreja também é importante porque foi o apóstolo João, onde ele também foi pastor aqui. E onde ele viveu o resto dos seus anos de vida, foi nessa igreja aqui em Éfeso. Então vamos ler aqui no primeiro versículo, a primeira carta que foi escrita à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Para entender aqui este versículo, como revela no primeiro capítulo, fala que os 7 castiçais simbolizam a igreja. Jesus nos falou em Mateus 18, 20, que ele estaria no meio onde 2 ou 3 estivessem reunidos no seu nome. E aqui nos fala que ele está no meio dos 7 castiçais. A continuação, nos fala que no versículo 2, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e que os pusestes à prova, que se dizem ser apóstolos e não são, mas tu os achastes mentirosos. Hoje em dia, tem muitas pessoas que estão assumindo, querem assumir liderança para estar num nível superior a um pastor. Apóstolos, bispos. Mas, em 2 Coríntios 11, de 1 ao 4, Paulo nos fala que ele cuidava da igreja com selo de Deus. E nos fala mais, porque Paulo estava preparando a igreja para um noivo, a Cristo, para ser apresentada pura e imaculada. Então, aqueles que estão numa igreja que querem tomar posse, dominar o rebanho, e não têm esse propósito de prepará-los para receber o esposo, esses são homens fraudulentos, como nos revela a palavra. Nos revela a palavra aqui em 2 Coríntios 11, 1, 4, quais são as qualidades de um líder de igreja que tem que preparar a igreja. Tem que preparar para o arrebatamento, não para a tribulação, mas para o arrebatamento. Aqui no versículo 3, eu estou falando de versículo por versículo e mostrando algumas passagens paralelas, que é para entender mais as cartas que foram escritas no Apocalipse, às 7 igrejas. Muitos escatólogos falam que isso é as 7 faces dessa igreja, desde que foi estabelecida até os tempos de hoje. Mas se olharmos aquilo que Jesus Cristo escreveu para as 7 igrejas, está acontecendo hoje, nos dias de hoje. Aqui no versículo 3, nos revela assim que sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Então, porém, eu tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso tinha cumprido todo aquilo que Jesus Cristo esperava que ela fizesse. Ela não aceitava apóstolos fraudulentos e eram colocados à prova. O pastor tem que colocar à prova aqueles que se dizem que são homens de Deus, porque tem que ser provado e aprovado. Mas primeiramente tem que ser provado. Ele nos fala aqui que os pusestes à prova e os achastes mentirosos. Aqui fala também que tinha paciência para trabalhar. Mas lhe faltou uma coisa, o amor. Pouco a pouco, aquele primeiro amor que todos nós conhecemos quando nos convertimos a Cristo, nós queremos estar sempre na igreja, queremos fazer algo em favor do Evangelho, queremos contribuir com a grande comissão, mas esta igreja aqui em Éfeso tinha se esfriado. E, como nós todos sabemos, o amor é uma das primeiras qualidades do Espírito. Como nos revela em Galatas 5, nos fala que tem muitas qualidades, mas o primeiro fruto é o amor. Paulo falou que se falasse 1000 línguas, tivesse o dom de profecias e não tivesse amor, é que nada seria. Aqui, a continuação no versículo 5,
Jesus ainda fala assim, uma advertência para o pastor dessa igreja. Porque se o pastor está nessas condições espirituais, é a tendência que o rebanho dessa igreja vai a seguir os seus passos. Jesus está dando uma advertência, diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Aqui nesse versículo 5, para entender o que está falando que se não se arrepender, Jesus vai tirar o Espírito Santo, vai afastar, que o Espírito Santo se afaste dessa pessoa ou dessa congregação. Para entender, para que não quede só minhas palavras, em Zacarias 4, versículo 2 e 6, uma visão que tive em Zacarias, Deus lhe mostrou um catiçal. E lhe perguntou o que era isso, ele falou que eu não sei. Aí nessa passagem de Zacarias 4, 2, 6, estava um catiçal e no cimo tinha 7 lâmpadas com azeite. E Deus lhe falou: não é por força nem por violência, mas senão pelo meu Espírito. Então essa passagem está falando que o catiçal simboliza também o Espírito Santo de Deus. Mas a continuação, Apocalipse 4, 5, numa visão que João teve, que diante do trono ardiam 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. Essa passagem muitas vezes tem uns irmãos, ou se podem chamar assim, que eles interpretam que o Espírito Santo é uma manifestação. Esses conhecidos são os testemunhos de Jeová. Aqui está falando que é 7 atributos do Espírito Santo. A perfeição de Deus, a perfeição dos atributos de Deus. A continuação também aqui, 1 Samuel 16, 14, Saul, pela sua desobediência a Deus, Deus afastou o Espírito Santo dele. Também, em Salmo 51, 11, o salmista não está falando, ele está orando a Deus pela sua transgressão. Ele está falando: Deus, não afastes de mim o teu Santo Espírito. O salmista Davi tinha em grande estima que o Espírito Santo estivesse nele, sobre ele, porque nesse tempo ainda não estavam neles, mas estavam sobre eles. E ele ficava triste se tivesse acontecido que o Espírito Santo fosse afastado. Aqui no próximo versículo, no versículo 6, tens, porém, que aborreces as obras dos nicolaítas, quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer darei-lhe de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Vemos aqui várias coisas que fui elogiado, e uma que fui repreendido por ter deixado o primeiro amor. Mas Jesus é consolador. Jesus é amigo, a sua voz é suave. E ele estava falando aqui: isso que foste repreendido te faz entristecer, mas eu te elogio porque não aceitaste as obras dos nicolaítas. Aqui, para entender um pouco o que significa as obras dos nicolaítas, porque só é revelado no Novo Testamento. No Antigo Testamento não se fala sobre eles. Estudiosos falam que os nicolaítas, eles aprovavam a poligamia e introduziam heresia na igreja. Eles tentavam corromper o santo evangelho de Cristo. Aqui em Galatas 1, Paulo fala assim para eles: maravilha-me que de tão depressa passeis daquele que vos chamou para a graça de Cristo, que os passeis para outro evangelho. Mas há alguns que os querem inquietar, querendo transtornar o evangelho de Cristo. Então os nicolaítas, hoje em dia também estão presentes na igreja. Hoje em dia, há muitas
ideologias ou teologias que afastaram muitos irmãos da igreja, que destruíram igrejas, que deixaram muitos irmãos confusos. Hoje há ministérios que são reconhecidos como cristãos, mas não são cristãos, porque pelo fruto se conhecerão, como nos diz a palavra. Há vários ministérios que exigem festas bíblicas, celebrar as festas bíblicas como eram celebradas no Antigo Testamento, exigem também celebrar o sábado. E muitos irmãos falam, se está escrito na palavra, tem que ser assim, mas estão transtornando o Evangelho, aquele Evangelho que foi transmitido para cada um dos irmãos. Por isso diz aqui, Jesus elogiou os Éfesos, a igreja de Éfeso, porque eles não aceitaram a doutrina dos nicolaítas. Assim, nenhum pastor, nenhum líder de uma igreja deve aceitar tampouco, porque isso vai trazer destruição e perdição do rebanho. Porque essas cartas foram escritas em primeiro lugar para o anjo da igreja, para o pastor. Aqui na segunda carta, que foi escrita à igreja de Esmirna, fala assim, o anjo da igreja que está em Esmirna escreve, este é o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Aqui nesse versículo primeiro, todos nós sabemos que no Antigo Testamento, só Deus que falava, que Ele era o único Deus verdadeiro, o princípio, o fim, e que não havia outro Deus fora Ele. Isaías 44:6 nos fala assim que eu sou o primeiro, o último, e fora de mim não há Deus. Mas Jesus Cristo falou, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Jesus está se atribuindo os atributos de Deus, e Ele é Deus. Ele não é uma criatura criada. Aqui a continuação, Jesus está falando para o anjo de Esmirna, eu sei as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E eu sei também as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Aqui, nesse tempo, quando foi escrita a carta à igreja de Esmirna, os únicos que tinham liberdade para cultuar o seu Deus eram os judeus. Os cristãos ou tinham que pagar um tributo. Essa igreja era uma igreja pequena, pobre, e os judeus ficavam indiferentes com aquilo que estava acontecendo com eles. Por isso Jesus está lhe falando para eles, que sabia a sua tribulação. Ele sabe a tribulação de cada igreja. Ele sabe a necessidade de cada igreja. Ele sabe a necessidade do pastor. Ele sabe a necessidade de cada irmão. Porque Jesus falou assim que aquele que tem as 7 estrelas na sua mão, os pastores da igreja estão na mão de Jesus Cristo. Não estão aos pés de Jesus, estão na mão de Jesus Cristo. Para no momento certo Ele operar. Ou no momento certo também Ele decretar uma punição. Mas Jesus, antes de decretar a punição, é misericordioso e está dando oportunidade para que venha haver um renovo, uma restauração no ministério desse homem, no qual foi colocado uma grande obra, uma grande responsabilidade, que é levar o rebanho para Cristo. Aqui, meditando nesse versículo, no versículo 9, no qual fala que ele sabia a sua tribulação da igreja e a pobreza. Em Juízes 6, quando o anjo do Senhor se aparece a Gideão, ele lhe fala assim: Deus é contigo, varão valoroso. Aí Gideão, sabendo aquelas maravilhas que Deus tinha feito ao povo quando tinha saído do Egito, ele falou assim para o anjo do Senhor, que o anjo do Senhor não é outro mais que nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou assim para ele, que ele era o mais pequeno da sua casa e o mais pobre da tribo de Manassés. Jesus, aqui o anjo do Senhor, lhe está dando forças, lhe fala assim, que ele iria vencer os midianitas.
como se fosse um só homem. Aqui está, é uma passagem paralela a isso aqui. Ele era pobre, ele não tinha condições nem financeiras, nem físicas para destruir os midianitas. Mas quando Deus está na vida de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, é igual se é pobre, se é rica, for como for, a vitória está garantida. Porque Cristo é aquele que nos sustenta, é aquele que sustenta a igreja, porque a igreja pertence a nosso Senhor Jesus Cristo. A continuação também está falando que eles haveriam de ser presos, colocados nas cárceles, a igreja de Esmirna. No versículo 10 nos revela a santa palavra: não temas das coisas que has de padecer. És que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer não receberá dano da segunda morte. Para entender também, porque quando uma pessoa está na cárcere, ou está a ponto de ser processado para pagar com a sua própria vida, no mundo secular não há como ficar tranquilo ali dentro da cárcere. O medo, o terror se apodera de cada um que esteja ali. Mas quando nós estamos em Cristo, nós temos a paz de Cristo, sabendo que se partimos, vamos estar com Cristo. Aqui em Atos 12, versículo 3 até o versículo 5, quando tinham matado a Tiago a fio de espada, o irmão de João, os judeus se alegraram. E Herodes disse: se eles se alegram, eu vou fazer algo para que eu venha ter credibilidade diante dos judeus. E mandou prender também a Pedro. E Pedro foi colocado na cárcere também. A Santa Palavra nos revela que Pedro não estava chorando, Pedro não estava angustiado, Pedro estava dormindo, mas ele sabia que no próximo dia ia ser processado, ia correr a mínima sorte que Tiago. Mas ele estava dormindo, tranquilo. Ele sabia que se morria ia partir com Cristo, e se não morria ia fazer algo em favor do Evangelho, algo para receber um galardão. O anjo do Senhor apareceu e nos revela a palavra que ele estava dormindo. Acorda. Jesus lhe falou: cinge-te, calça as tuas sandálias e segue-me. E seguiu atrás de Jesus Cristo. Os guardas estavam dormindo, os portões se abriram e ele foi para aquela casa onde estava intercedendo por ele, pela vida dele. É assim, quando um pastor está passando necessidades, seja espirituais, os irmãos têm o dever de estar intercedendo pela vida dele e pela sua casa. Porque quando o inimigo não pode destruir a vida do pastor, ele começa pela sua casa. Começa pelos seus filhos, começa pela sua esposa. Para ver digamos, uns versículos que confirmam isso aí, em Zacarias 3:7, o anjo do Senhor estava diante do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Mas o anjo do Senhor estava ali e repreendeu a Satanás. Mas Satanás enxugou as vestes dele. Não fala o que era, alguma coisa em desobediência a Deus que ele tinha feito, mas Deus, o anjo do Senhor estava ali para o sustentar, para o purificar, para que ele pudesse estar de novo diante da presença de Deus. Nos fala que a santa palavra em Zacarias 3, do 4 ao 7, que lhe deram as vestes novas, uma mitra, na qual estava escrito santidade ao Senhor, e assim Satanás, tive que bater em retirada, porque não se pode, nenhum demônio, nem potestades mandadas por Satanás podem ser sustidas, podem se ficar firme diante daquele que tem o poder para destruir, diante daquele que tem o poder para levantar os seus servos. Mas também temos que ver aqui que em Esdras 10,
o filho do sumo sacerdote Josué, foram uns daqueles que se casaram com mulheres heteias, mulheres que lhe eram proibidas ao povo de Israel se casar. Então Satanás não conseguiu derrubar, não conseguiu destruir o sumo sacerdote Josué e estava a ponto de destruir a sua descendência. Por isso nós temos que orar, aqui os irmãos que estejam aqui, orar pelo pastor, pela sua casa, porque Satanás primeiro tem que destruir o cabeça. O cabeça é Cristo na igreja, depois é o pastor. Como na casa, o cabeça é o homem. Se uma casa é destruída, o homem é destruído, o esposo, é mais fácil para Satanás, não para o homem, mas para Satanás, destruir a esposa e os filhos, levando-los em caminhos tenebrosos. Não se está falando que a mulher não tem capacidade para cuidar de sua família. Está falando, nós estamos nos dando com seres poderosos. Não nos estamos dando com um homem, estamos dando com seres espirituais poderosos, hostes do mal. Então devemos orar pela casa, pela família pastoral, pelos filhos do pastor também, porque como a palavra, eles têm que ser, o pastor nos revela na palavra, Timóteo 1 Timóteo 1, capítulo 3, que um homem de Deus, um pastor, um líder, tem que estar casado com uma mulher crente e ter filhos também, que obedeçam também. Então, uma família pastoral tem que estar guardada e protegida com muitas orações, com muito jejum, porque se ele está andando na direção de Deus, o inimigo vai se levantar contra ele. Eu digo, a palavra comprova isso, e eu já fui testemunho também disso, de famílias pastorais que estiveram a ponto de ser destruídas. Aqui no versículo, na próxima carta, a igreja de Pérgamo. Esta igreja de Pérgamo tinha todas. A igreja de Pérgamo tinha o pacote completo. Tinha os nicolaítas e tinha a doutrina de Balaão. Aqui na terceira carta que foi escrita à igreja de Pérgamo, de novo, o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isto. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Como todos conhecemos essa passagem de Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva, não é morta, é viva. É viva e eficaz para discernir aquilo que está no coração e o propósito, para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Ele se manifestou dessa forma. Jesus se manifestou 7 vezes para as 7 igrejas de forma diferente. Aqui se manifestou como aquele que tem uma espada aguda. Aqui Jesus começa a repreender de novo, falando a situação onde se encontrava e estava estabelecida a igreja de Pérgamo. Nos diz assim no versículo 12: Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual fui morto entre vós, onde habita Satanás. Para entender isso, não é que Satanás estava tomando conta daquela cidade, porque tudo é por permissão de Deus. Mas Paulo nos revela em 1 de Coríntios, fala que 1 de Coríntios capítulo 10 nos revela assim, 1 de Coríntios capítulo 11, 19 e 20, fala-se que o que os gentios adoram a demônios. O que eles sacrificam a demônios. Estautas, por exemplo, o catolicismo ou outras religiões que usam também esses ídolos, eles não estão cultuando a Deus. Eles não estão servindo ao Deus da Bíblia. Eles não estão servindo nem oferecendo ofertas agradáveis a Deus. Eles estão oferecendo, como Paulo falou, 1 Coríntios 11, 19 e 20, que o que eles serviam e sacrificavam era aos demônios.
Pérgamo era uma cidade conhecida pela sua idolatria, mas um dos seus ídolos principais era uma forma de uma serpente, no qual eles adoravam e praticavam orgias. Aqui Jesus continua de novo, continua repreendendo. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Que testes que seguem a doutrina de Balaão, os quais ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da sua idolatria e se prostituíssem. Assim também testes que se seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Essa igreja de Pérgamo tinha todos os inimigos para que viesse a ser destruída. Como todos nós conhecemos aquela passagem de Números 22 até 31, o que Balaão, muitos falam que Balaão não era um profeta de Deus, mas ele era um profeta de Deus porque Deus falava com ele. Se não fosse um profeta, Deus não iria falar com ele. E ele tinha uma qualidade que diferenciava de outros profetas. Ele falava com Deus com os olhos abertos. Ele tinha as visões com Deus com os olhos abertos. Aqui, a igreja é repreendida porque também fazia o que fazia Balaão. Ele queria permanecer no erro e queria usufruir dos dons que Deus deu para ele, para o seu próprio proveito. Balaão sabia que o povo de Israel não ia ser amaldiçoado por Deus, mas ele perguntou: posso amaldiçoar? Mas ele sabia que não podia. Deus falou que não. Aí aqueles homens que vieram de Balaque com aqueles prêmios, com aqueles bens materiais que estavam quase dominavam a vida de Balaão, nos revela a palavra que a segunda vez eles vieram com prêmios, com dinheiro, com ouro, com prata, dando-lhe mais honra que a primeira vez. Balaão de novo foi consultar a Deus. Balaão consultou pelo menos 5 vezes a Deus se poderia amaldiçoar ou não. Ele não estava interessado no povo de Israel, ele estava interessado naquilo que iria conseguir do rei de Balaque. E ele sabia que os moabitas eram uma nação amaldiçoada por Deus. Ele não era um gentio para não saber se poderia amaldiçoar ou abençoar o povo de Israel. Então nós, muitas vezes, se nós sabemos que aquilo não agrada a Deus, não continuemos em oração, perguntar a Deus: posso? Será que vai dar certo? Se nós já sabemos que não vai dar certo, ou que não está na direção de Deus, não insistamos com Deus, que Deus não se agrada. Paulo insistiu tanto com Deus para afastar aquela doença, o espinho que estava na carne dele, que Deus se cansou e falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Balaão fazia, já que não conseguia o alvo dele, ele queria fazer uma coisa. Ele fez isso aí. Está revelado em Números 31. Para que ele não tivesse nenhum prejuízo por aquilo que acontecesse com Israel, ele aconselhou a Balaque para que os filhos de Israel se prostituíssem com mulheres midianitas e com mulheres moabitas. E assim aconteceu. Também Deus mandou um castigo, que aqueles homens deveriam ser mortos. Em Números 31, porque eu já escutei falar, mas na palavra não está escrito que Balaão aconselhou isso, mas em capítulos de Números capítulo 31, 8, ao versículo 16, fala: estas mulheres são aquelas que por aconselhamento de Balaão foram tropeços para o povo de Israel. Então nós, se queremos conseguir um alvo, tem que ser na direção de Deus. Não querendo fazer algo, fazer tropeçar um dos irmãos ou uma pessoa lá fora, indiretamente, para que nós não venhamos ter prejuízo, porque Deus sabe o nosso coração. Se nós temos já formado, projetado, que essa pessoa
vinha a ser destruída. E Deus sonda os corações. Deus olha o nosso coração e prova os nossos pensamentos. O destino de Balaão foi que ele morreu a fio de espada, como nos revela aqui na palavra em Números 31. Aqui no versículo 15 da igreja de Pérgamo, que fala assim, que tem aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Em Atos 23:8, os nicolaítas, que se poderiam chamar nesse tempo, eles falavam que a salvação não eram chamados de nicolaítas, mas era uma doutrina que se conhece como a doutrina dos nicolaítas. Eles falavam que a salvação não foi feita por Cristo, já tinha acontecido. Fileto e Mineu foram aqueles que testificaram isso, e muitos foram atrás dessa ideia, dessa revelação que eles tiveram. Como também falavam os saduceus foram tentar a Jesus Cristo. Eles não acreditavam nem na ressurreição, nem no inferno, nem nos anjos. Mas eles falaram a Jesus Cristo, lhe perguntaram sobre a ressurreição. Uma mulher que tinha sido esposa de vários irmãos, de quem seria essa esposa na ressurreição. Mas eles não acreditavam na ressurreição. Então, hoje, muitos vêm confrontar o Evangelho. Nós devemos nos enraizar mais no Evangelho, conhecer mais a palavra de Deus, porque muitos irão nos confrontar. Sobretudo a muitos jovens. O que é que você está fazendo na casa de Deus? Um sábado, um domingo, ou um dia como hoje? Mas nós não estamos perdendo nada, porque tudo na casa de Deus não é em vão. Todo o trabalho, uma cadeira colocada, um caixa aqui, um pingo que é limpado o chão, nada é em vão na casa de Deus. Aqueles jovens que estão aqui, eles estão ganhando sim. Eles estão ganhando não ser contaminados pelo mundo lá fora. Eles estão sendo libertos do espírito da morte. Eles estão sendo encaminhados como Timóteo estava sendo encaminhado. Um jovem que obedeceu a Paulo e Deus se agradou dele. Assim como Deus se agradou de Samuel, porque ele obedecia a palavra de Deus, assim Deus se agrada quando vocês, jovens, obedecem a palavra de Deus. Aqui a próxima carta, a igreja de Sardes. De novo, o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A igreja de Sardes era conhecida também como hoje muitos ministérios com nome e renome, como muitos homens, com nome e renome. Mas na palavra diz: és que vives, mas que estás morto. Aqui neste versículo, fala que tem os 7 Espíritos de Deus. De novo, as 7 manifestações que são reveladas em Isaías 11:2, que nos revela que são a perfeição do Espírito Santo, onde fala de temor do Senhor, onde fala o espírito de conselho, de fortaleza, e o Espírito do Senhor, de sabedoria. Então, são manifestações do Espírito Santo. Então, Jesus se manifestou para a igreja de Sardes dessa forma. Nunca ele se manifestou da mesma forma. Ele se apresentou dessa forma. Aqui no versículo 2, nos revela assim: sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Temos que ver que o livro do Apocalipse é um livro futurista. Aqui está falando: sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Não está falando aqueles que vão morrer, aqueles que estavam para morrer.
Deus está falando aqui que Deus está dando uma oportunidade. Aqueles que estavam para morrer, aqueles que estavam para descer ao abismo, ao Seul, ao inferno, Deus diz que já não vão para o inferno, se eles se arrependessem. Por isso diz que manda, aqui ele está falando assim, que confirma o restante. Assim como Jesus falou para Pedro, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Aqui nesse versículo, no versículo 2, que nos revela sobre confirmar, em Lucas 22, 32, é quando nos revela essa palavra, que Jesus intercedeu por Pedro, para que sua fé não desfalecesse, e ele falou assim, quando te convertes, ele andava com Cristo, não cabe na nossa lógica, nem se pode entender que ele não tivesse já convertido, mas ele ainda não estava convertido, ele andava com espada, ele queria tinha muitas vezes atitudes agressivas. A única vez que ele não teve uma atitude agressiva foi quando revela na palavra em Lucas 6, quando num dia de sábado estavam comendo, arrancando espigas de milho, no qual o judeu era proibido fazer. Mas Jesus Cristo tomou a primacia da situação, repreendeu os fariseus e Pedro ficou calado. É a única vez que na palavra de Deus fala que Pedro ficou calado. Ele sempre tomava a primeira palavra. Muitos falam porque ele era mais velho, sim, mas diante do Senhor, nós temos que ficar calados, primeiro escutar, prontos para ouvir. Aqui em Lucas 12, 8 e 9, nos fala assim que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei também diante dos anjos de Deus. Isso está falando aqui a respeito do versículo 5. No versículo 5, na qual foi escrito a igreja de Sardes, na parte B desse versículo, que fala, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a essa igreja. Por isso Jesus está falando. Muitas vezes estamos aí na rua, nos perguntam se somos cristãos, se Cristo é o único Salvador. Porque há muitos homens de Deus que falam que não é só Jesus Cristo que pode salvar. E Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus Cristo não era tolerante. Muitas pessoas falam que nós, os evangélicos, devemos ser tolerantes. Jesus Cristo não era tolerante para nada. João Batista tampouco. Nós podemos ter compreensão, mas não tolerar, porque tolerar é aceitar aquilo que eles estão pensando ou querem fazer. Muitas vezes nos nossos trabalhos, aqueles que tinham costume de orar na refeição, aqueles que tinham costume de fazer uma oração breve, mesmo no espírito, antes de começar o trabalho, ou finalizar o trabalho, ou fazer uma oração por algum companheiro de trabalho, seja por uma situação profissional ou por um problema familiar. Muitos ficam coçando, querendo nos humilhar, porque nós estamos orando, porque nós temos o Espírito de Deus. É também assim. Negar a Cristo não é só com palavras. Porque em Mateus nos revela, não todo aquele que entra no reino de Deus, que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. A tradução do grego para a nossa língua de hoje, confessar também se fala martireu, que vem de mártir. É confessar com a nossa vida. Se nós confessarmos só com a nossa boca, Jesus falou que não é suficiente. Porque aqueles homens falavam assim, nós não fizemos milagres em teu nome. Aí Jesus falou, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, feitores de maldade.
Então, eles confessavam com a boca, mas não com a sua vida. Nós temos que confessar com a nossa vida. Temos que dar frutos, não só de boca, mas também com a nossa vida, com o nosso comportamento. Muitas vezes o nosso comportamento diz mais que as nossas palavras. Quando um jovem está numa escola, em vez de estar blasfemando, falando palavras vulgares, muitos escandalizam. Muitos chamam assim: você é um santo, é santinho, você é um anjo, porque eles se incomodam com aquele espírito que está no jovem. Aquele jovem que está na escola, se junta a um grupo para fumar maconha e aquele jovem não fuma maconha. Eles se incomodam porque ele está guardando os padrões da santidade. Ou bebidas alcoólicas. E depois vem com essa piada, se um jovem é santinho ou se é um anjo. Porque o inimigo se incomoda com aquele que tem o brilho do Espírito Santo. Aqui a continuação, a igreja de Filadélfia. Primeiramente, vamos fazer a igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 18. O anjo da igreja que está em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. A aparência que Cristo tem, hoje em dia, não é aquela aparência que nós se conhece pelos filmes. Aquele homem alto, de olhos azuis, forte. Paulo nos fala, 2 Coríntios capítulo 5, que nós conhecemos a Cristo segundo a carne, mas já não o conhecemos dessa forma, porque Ele está se manifestando de uma forma gloriosa como aqui. Aqui é aquele barão de fogo, com os olhos como tochas de fogo, com um cinto dourado cingido dos ombros à cintura, que nos fala que ele é o general. Os olhos de fogo, ele fala que todo penetra, todo examina e é todo aprovado, porque fala que todo tem que ser provado pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 3 fala que as nossas obras que nós edificamos na pedra, que é Cristo, seja ouro, prata, palha ou madeira, será provado como pelo fogo. Aqui na igreja de Tiatira, diz que ele conhece as tuas obras, o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, engane os meus servos, para que se prostituam e comem do sacrifício da sua idolatria. Aqui é a única carta que fala das igrejas do Apocalipse, que não está falando diretamente ao pastor, está falando para aqueles irmãos, para aqueles que seguem, pessoas hoje que querem se aparecer, se mostrar até mais espiritual que o próprio pastor, e ensinam uma doutrina errônea, começam a falar línguas estranhas, inventadas, que não vêm do Espírito, começam a ter revelações, falsas revelações, para atrair essa pessoa, para que venha estar debaixo desse falso profeta e não escutar os conselhos do pastor. Aqui na igreja de Tiatira, não está falando que é só uma mulher que pode fazer isso. Está falando de um espírito como o de Jezabel. Pode ser manifestado numa mulher, mas pode ser também manifestado num homem. Como já se deu muitos casos em muitas igrejas. Homens que querem tomar a frente do pastor. Homens que é para estar sentado numa cadeira. Ou levitas. Digo levitas, todo mundo conhece, porque hoje quando falamos levitas temos que especificar o que é um levita. É um adorador, aquele que toca um instrumento ou que entoa louvores ao Senhor. Não é que é um levita, mas faz a função de um levita. Então hoje há levitas que querem tomar o frente do pastor, um frente de um presbítero ou de um diácono. Querem tomar posições que não lhe pertencem.
esses serviços que tem aqui, na igreja de Tiatira, no versículo 21, fala assim, que Deus lhe deu tempo àqueles que seguem os ensinos de Jezabel. Ele está dando tempo para que haja arrependimento. Deus, como fala a palavra, Ele não tem prazer na morte do iníquo. Ele quer que todos venham à salvação. Por isso diz aqui na igreja de Tiatira, diz, e dei-lhe tempo para que se arrependa da sua prostituição, e não se arrependeu. E eis que porém numa cama, e sobre eles o que adulteram, e virá sobre eles uma grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que são das mentes e os corações. Aqui nessa passagem está falando de filhos, não está falando de uma forma de filhos literalmente, está falando de filhos formados por esse falso profeta ou por esse falso irmão. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, nos revela a palavra que Timóteo é o filho gerado na fé por Paulo. Não está falando que Timóteo é o seu filho, está falando um filho na fé. Aqui também está falando aqueles filhos, aqueles que um falso profeta ou um falso crente conseguiu que esteja no domínio dessa pessoa. E esses casos não são poucos, há muitos. Aqui nessa passagem, onde fala sobre o arrependimento, em Lucas 13, do versículo 6 até o 9, sobre a parábola da figueira estéril, quando o seu Senhor falou para cortar a figueira, ele fala, já há 3 anos que eu venho e não encontro fruto algum na figueira. Mas o seu servo falou, deixa que eu trabalhe nela, e se não der fruto, a mandarás cortar. Então, assim, o Senhor está falando de 3 anos. 3 anos de tempo para que se arrependa. Deus também está dando para o mundo 3 anos. 3 anos que são transformados em milênios. Os 2000 primeiros anos, desde que foi estabelecida a igreja, e aqueles 1000 anos messiânicos, onde haverá gente salva e gente que vai ser condenada. Então, aqui Deus está falando que Deus está, mesmo aqueles que estão se prostituindo espiritualmente, quando há um arrependimento, e Deus quer que haja um arrependimento, Deus dá um tempo, porque um arrependimento não pode ser de um dia para outro. Um arrependimento de uma pessoa, ou de um ladrão que roubou, por exemplo, na sociedade, ele não se pode arrepender de um dia para o outro. Ele não pode passar na cadeia 2 dias e estar já solto, eu estou arrependido. É um processo. Deus também sabe disso aí. Para um pecador tem que haver um processo para que se vá arrependendo. Aqui fala sobre Jezabel, sobre os seus filhos, em 1 de Reis 22, do 34 ao 37 e 52, 54, fala que Acabe, filho de Omri, fez coisas piores que os seus antecessores. Ele sacrificou sacrifícios para Baal, levantou altares. Jezabel, ele aceitou que Jezabel escrevesse cartas com o seu nome para conseguir os seus propósitos, como a vinha de Nabate. O seu filho, Acácias, correu a mesma sorte. Pela sua transgressão, pela sua desobediência ao Senhor, também morreu. A filha também de Acabe de Jezabel, Atália, também morreu também. Pela sua desobediência e a falta de temor de Deus. Então aqui em Tiatira está falando que eu matarei os seus filhos se não se arrependerem. Todas as 7 cartas do Apocalipse falam de arrependimento. Na igreja de Filadélfia, mais uma vez, se manifesta-se o anjo da igreja que está em Filadélfia. Este diz o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Aqui quando está falando de chaves, está falando de autoridade. Jesus tem autoridade para abrir portas para o céu
Jesus tem autoridade para abrir a porta do inferno e fechar também o inferno. Jesus também tem autoridade para abrir portas de bênção e também tem autoridade para fechar portas de maldição contra a nossa vida. Porque nos 10 mandamentos nos fala que Deus visita a maldade de pais a filhos, terceira, quarta geração, mas que faz misericórdia com aqueles que se arrependem. Aqui na igreja de Filadélfia, ele fala assim: eu sei as tuas obras, e eis que pus uma porta aberta, que ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. E eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Todos nós conhecemos aquela passagem de João, no qual, quando Lázaro foi ressuscitado, havia ali muitos judeus, como Maria e como Marta. Estavam ali por tradição, não estavam ali chorando. Assim como o pastor Domingos falou, procurai amigos, formai homens para que venham a ser amigos, bênção para o ministério. Aqueles homens que estavam ao lado de Maria e Marta, eles estavam chorando porque era a tradição deles, chorar quando uma pessoa falecia, mas não estavam sentindo a dor. Hoje tem muitos que podem estar ao nosso lado, eles não sentem a sua dor, nem tampouco se alegram quando se está prosperando. Aqui nessa passagem, fala assim que os judeus, aqueles que se dizem judeus e não são, que eles virão prostrados aos teus pés e eles verão que eu te amo. Aqui, quando lhe deram a notícia a Jesus do falecimento de Lázaro, e ele viu, se aproximou à cidade de Betânia, e viu a dor de Marta e de Maria, nos revela a palavra em João 11, do versículo 32 ao 36, que ele também chorou. E os judeus que estavam ali falaram assim: veja como ela o amava. Assim vai acontecer conosco. Quando Jesus nos ama, o mundo vai ver que nós temos Jesus nas nossas vidas, que Jesus intercede por nós e que Jesus tem cuidado com as nossas casas, com os nossos filhos. Ai, se não fosse Ele, que seríamos nós se não fosse a proteção de Cristo? Que seria de nós se Cristo não abrisse a sua boca? Porque a sua voz fala que é como a voz de muitas águas. E quando Ele dá uma voz de comando, o inimigo tem que bater retirada e fugir por 7 caminhos. Aqui, já para finalizar, do versículo 11 e 12, na igreja de Filadélfia, que nos fala assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E ao que eu vencer farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escrevei sobre ele o meu nome, o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus também, e também o meu nome. Aqui no versículo 11 e 12, em 2 Timóteo 4, 8, Paulo fala para Timóteo: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, aquela coroa que tu irás receber, a coroa de justiça. Aquela coroa de justiça é uma coroa que nos é dada quando nós temos o sangue de Cristo nas nossas vidas. Porque em Apocalipse 19, 8, fala que nos foi dado uma vestes brancas, e essas são a justiça dos santos, que nos é imputada não pelos nossos sacrifícios, pelo nosso esforço, pelo que nós façamos, mas é pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aqui, já para finalizar, uma coisa que muitos testemunhos de Jeová vêm confrontar a igreja evangélica, falando que, como fala em Colossenses, que ele é o princípio. Se Cristo teve um princípio que foi criado. Aqui na igreja da Laodiceia, fala assim: o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto, o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Ele fala assim, eles entendem isso aqui, que Jesus é o princípio. Se Jesus é o princípio, é porque ele foi criado, segundo eles. Mas também muitas vezes nós teríamos que consultar o original. O original não fala de princípio. O original em grego fala de architon, que significa o arquiteto. Essa palavra significa o arquiteto, o construtor principal, não um princípio. Ele fala que aqui está falando do princípio, porque eles falam, se é assim, então está errada. A Bíblia foi manipulada. Ele fala que é o princípio, é o principal. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra angular, esse é Cristo. Ele é o princípio principal, o arquiteto, o soberano construtor. A igreja de Laodiceia fala que Jesus falou assim para ela: és que foras quente ou fria, e não morna. Está falando, nós ou somos crentes ou não somos. Nós não podemos estar num término médio. Nós não podemos querer servir a Deus aqui na igreja e lá fora não. Um esposo não pode querer ser crente aqui na igreja e na casa não. Ou inverso também, uma esposa. Nós não podemos ser crentes na igreja e no nosso trabalho maltratar os nossos companheiros de trabalho, ou blasfemar contra eles, ou falar palavrões. Aqui na igreja nenhum irmão, eu acredito, se atreveria a falar um palavrão. Mas tem aqueles que se dizem irmãos que nos seus trabalhos falam palavrões. Aqueles que não podem se conter quando tem um companheiro de trabalho dar uma pisada no seu pé. Tem um pastor que falou, em vez de falar um palavrão, fala misericórdia. Aí vai se habituando a você tirar esse espírito de blasfemia da tua vida. A igreja de Laodiceia era aquela igreja que achava assim, eu já sou rica, porque era uma igreja rica. E não preciso mais de nada. Hoje há uma igreja, sobretudo ali na Europa, que alcançaram muitos bens materiais, financeiramente, não precisam, não tem problemas financeiros. E eles estão na mesma posição que essa igreja de Laodiceia. Eles acham que não tem falta de nada. E aqui a igreja de Laodiceia, Jesus lhe dá uma repreensão como não foi dada às outras igrejas. Diz assim, és que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado pelo fogo, para que te enriqueças e te vestes de vestes brancas. Em Hebreus 12 fala que nós estamos nus perante o Senhor. Nós podemos estar vestidos perante o homem, mas perante Deus, se não temos o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, estamos nus, como Adão e Eva após o pecado. Aqui tem uma palavra também para os líderes. Está em Apocalipse 4. Aquela visão que João teve dos 4 seres viventes e os 24 tronos já estabelecidos ali. E já estavam ali os 24 anciãos. Anciãos, a palavra presbítero vem do grego, que significa anciãos. Hoje tem ministérios que falam que não se deve chamar anciãos. Não se deve chamar presbíteros nem pastores, mas anciãos. Anciãos é a palavra para presbítero. 1 de Pedro 5, 1-4, está dando um conselho para os pastores, para todos os pastores. Se aquele está cuidando bem, vai cuidar ainda melhor. Fala-se que apacentai o rebanho, tendo cuidado dele voluntariamente e sem interesse, e não tendo domínio sobre ele. Porque o rebanho pertence ao sumo sacerdote, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui também, para finalizar, nos revela, fala que 1 de Pedro, fala que ele é também presbítero, e que ele vai receber a coroa de glória. Essa coroa de glória, que tinha os 24 anciãos, são aquelas coroas que vão receber pastores, presbíteros, aqueles que estão em liderança da igreja.
Mas para isso tem que fazer, conforme está escrito na palavra. Cuidar do rebanho, sem interesse, voluntariamente e com alegria. Eu gostaria que essa palavra, para aqueles que ainda não são pastores, que serva também para eles. Porque Deus vai levantar, Deus vai deixar um legado. Assim como Paulo deixou, não deixou um legado de apóstolo, porque não pode deixar um legado de apóstolo, porque não existe mais. Existe o ministério, o apóstolo enviado para pregar o evangelho, mas não no chamado, como foi feito no tempo dos apóstolos. Ele trabalhou e fez de Timóteo um pastor. Então que os pastores, os líderes de hoje, que trabalhem, porque quando um dia não estejam, se não tiverem trabalhado, a igreja vai perecer. Há igrejas que o mais jovem tem 60 anos. Por quê? Porque os pastores, os membros da igreja não trabalharam. Não há um jovem. Só se vê um jovem quando tem um casamento ou uma certa cerimônia. O pastor Antônio Carlos pode testificar ao respeito. E isso não é em nenhum lugar, é em todos. Isso nos está falando que nós não deixamos um legado. Nós devemos deixar um legado para os adolescentes, para as crianças, para os jovens. Aquele que tem filhos adolescentes já trabalha na vida deles. Aquele que tem já os filhos mais grandes, também que trabalha na vida deles. Para que venha a haver um legado. O legado como deixou Paulo. Para que eles se venham a transformar em futuros pastores, presbíteros, homens e mulheres. Para estar na casa de Deus, para entoar louvores, para tocar um instrumento, para contribuir ao evangelho, para evangelizar, para andar em missões. Porque nós estamos hoje aqui. Se o arrebatamento não acontecer antes, se não deixarmos um legado para estes jovens, o que será deles? Satanás tem a capacidade, se não houver um legado forte na vida deles, de destruí-los, afastando-los da igreja. Então nós devemos, porque estes jovens são um espelho, são aquela voz que clama numa sociedade injusta e perversa. Então vamos trabalhar nos jovens que temos na igreja. Aqueles que têm poucos jovens, devemos trabalhar para que venham mais jovens. Eu lhe agradeço a oportunidade, ao pastor dessa comunidade, dessa congregação. Eu espero que essa carta do Apocalipse, porque não fui palavra escolhida por mim, porque quando o pastor Domingos me falou que eu iria vir pregar aqui, eu não vim aqui para pregar no Brasil, eu vim aqui na condição, como eu falei, para acompanhar o pastor, na condição de Eliseu com Elias, na condição de Josué ao lado de Moisés. Eu vim aqui como muito para dar uma palavra no altar, mas não para pregar. Então, Deus me está concedendo um privilégio de eu poder estar aqui no altar, pregando a palavra, e eu agradeço por o Senhor, se me conhecer, me dar esse privilégio, essa oportunidade. Também agradeço aos irmãos, cada um que está aqui, por ter demonstrado atenção, porque hoje muitas congregações só se vê um pastor que é de renome, que se dá atenção. Mas o que é mais importante é que se dê atenção não ao pregador, mas à palavra que está sendo pregada. Porque Deus nos sustenta. Deus fala em Jeremias que eu celo pela minha palavra para que se cumpra. Deus não sustenta o homem, mas sim a sua palavra. Então eu lhe agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.